Vamos de episódio sem roteiro? Vamos, vamos, vamos. E aí, amiga, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Estou ainda me recuperando pós-maratona. Tô bem princesuda essa semana, não tô fazendo nada, tô acordando tarde, tô indo dormir tarde porque eu tô saindo com as minhas amigas, com meu marido. Tô assim, parece que eu tô de férias. Simplesmente porque eu não preciso mais pensar que eu preciso treinar pra correr 42 quilômetros. Que sabor, que sabor. E aí, o episódio essa semana, ele veio exatamente por conta de conversas que tive com as minhas amigas, assim, porque na quarta-feira, eu saí pra jantar, fui pra casa de uma amiga minha, que era aniversário dela, e aí tinham várias amigas nossas lá. E aí, uma delas estava falando que tinha visto uma coisa que eu escrevi num post meu, que foi um carrossel que eu postei logo depois da maratona, meio que um compilado de fotos da prova, né, com, enfim, citações e algumas coisas assim que me passaram pela cabeça, que eu acho que casou com a prova, né, em si, a maratona que eu percorri. Se você tem curiosidade de saber como que foi isso, temos um episódio passado aí. E aí, nesse post, eu escrevi uma frase que ela disse que bateu muito pra ela, que ficou, tipo assim, guardadinho nela, que ela vem pensando desde então. E a frase é... Talvez eu esteja falando a frase errada, tá? Porque eu não lembro mais direito. Mas era alguma coisa assim. É o que fazemos sem obrigação que nos define. E aí eu pensei, podemos fazer um episódio sobre isso. Na verdade, eu não pensei. Quem falou foi ela. Ela falou, amiga, dá um episódio de podcast. Eu pensei, dá um episódio de podcast. E aqui estamos, nesse episódio de podcast sem roteiro, em que eu vou devagar sobre essa frase. Porque é assim que funciona aqui, né? Temos episódios com roteiro e temos os muitos episódios em que realmente é só eu fazendo um download aqui ao vivo com vocês das vozes da minha cabeça. Mas antes da gente começar, eu vou me apresentar, porque talvez seja a sua primeira vez aqui, a gente precisa se conhecer, né, pra gente ficar amiga. Então, olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok Lu de Souza, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Meu Deus do céu, menino, meu joelho tá grandinho ainda. Tô olhando pra ele aqui agora, tô pensando, coitado. Enfim, sobre essa frase, essa questão, né, de aquilo que fazemos sem obrigação é o que nos define. Eu sinto que, tipo, essa frase pra mim tem muito a ver com coisas que eu descobri que gostava de fazer e coisas sobre mim mesma que eu fui descobrindo ao longo da vida adulta. Porque assim, quando a gente é criança e adolescente, eu acho mais fácil a gente conseguir ter hobbies e fazer coisas, atividades que não estão atreladas à escola. E a gente vê isso só como uma coisa que a gente faz, sabe? É natural ali, porque a gente tem tempo também pra isso, né? A gente tem tempo, a gente tem energia, a gente tem fôlego pra esse tanto de coisas. Mas aí a gente vai ficando mais velho, a vida adulta vai chegando, a gente vai ficando afogado nas responsabilidades. E aí entra naquele lugar perigosíssimo que eu acho que ali no início dos 20 anos, né, até ali uns 25, 27 anos, a gente tá realmente em modo sobrevivência. Então, a gente tá tentando entender como que funciona esse negócio de vida adulta. Do nada, a gente tem que pagar 1 milhão de contas. Muitas das vezes, na maioria das vezes esmagadoras, você, tipo, a gente já não tá mais morando com pai e mãe, então tem a questão de pagar aluguel, pagar as contas da casa e trabalhar e, enfim, e ao mesmo tempo você quer se divertir, mas você sente que você não tem tempo, porque toda hora você tem que produzir alguma coisa, fazer alguma coisa, e aquilo vai te engolindo e é muito fácil você, sem perceber, atrelar você e a sua personalidade ao seu trabalho. Então, por exemplo, o quão normal é alguém chegar e falar assim: oi, tudo bem? Como é que é seu nome? Ah, meu nome é Maria. Maria. Fala mais de você, Maria. Ah, eu sou médica. Ah, eu sou publicitária. A primeira coisa que a gente fala quando alguém pergunta pra gente quem a gente é, né? Fala mais sobre você, é falar a nossa profissão. E aí, não que você não seja também médica, também empresária ou nutricionista, veterinária, sei lá. Você é essa coisa também, mas essa coisa é uma parte da sua personalidade, é uma parte de quem você é que tá atrelada a uma área específica da sua vida, que é a área trabalho. Mas a partir do momento que 99% das vezes, quando a gente tá se apresentando e dizendo pra outra pessoa quem a gente é, a gente começa falando da nossa profissão, acaba que silenciosamente nós todos, aqui todas, fazemos um pacto silencioso, sem perceber, de que nós somos aquilo que a gente faz dentro das nossas obrigações com o nosso trabalho. Ai, mas poxa, Lu, eu amo ser médica, eu sou médica por vocação. Eu acredito que muita gente realmente tem uma profissão que é mais do que uma profissão, é uma vocação, tipo, é um chamado maior. Mas mesmo quando é um chamado maior, vamos combinar que também tem a questão
financeira. O que, gente, pelo amor de Deus, eu não tô aqui falando que é errado a gente dar valor e atenção e gostar e botar energia no nosso trabalho porque dá dinheiro. Gente, quero mais que todas nós ganhemos muito dinheiro. Eu amo ganhar dinheiro. Como uma pessoa que tem problemas, uma relação esquisita com finanças, eu gosto muito de ganhar dinheiro. Então, o problema não é esse. O problema é quando tudo que a gente resume a nossa vida aquilo, e quando a gente resume a nossa personalidade e quem a gente é ao nosso trabalho, a gente vai acabando resumindo a nossa vida, tanto no macro quanto no micro. Então, toda a nossa rotina existe baseada no trabalho. E aqui eu quero fazer um adendo, que eu tenho total consciência de que ninguém tem as mesmas 24 horas. E algumas 24 horas são muito mais difíceis do que outras. Se você é uma pessoa que tem que acordar 4 horas da manhã para pegar um transporte público, ficar 2 horas no transporte público para chegar no trabalho, para trabalhar o dia inteiro, para pegar de novo o transporte público mais 2 horas, para chegar em casa, para tomar banho, para dormir, para voltar a trabalhar, é realmente muito mais difícil que você consiga encontrar força, energia, criatividade, vontade para fazer outras coisas que não sejam atreladas ao seu trabalho. Então, eu não estou dizendo que é uma tarefa simples. E para algumas pessoas é muito mais difícil do que para outras, tá? Queria fazer esse adendo de que eu tenho total consciência do tamanho do privilégio que eu tenho de ter tempo para poder me dedicar a outras coisas que não estão atreladas às minhas obrigações enquanto adulta, né? E aí também obrigações enquanto adulta, a gente pode até juntar, por exemplo, questão de obrigação com, sei lá, filhos. Então, você pode ser mãe, então isso daí também é uma obrigação. Não estou dizendo que você só é mãe, que você só gosta dos seus filhos porque é sua obrigação, mas cai na pilha de obrigação, tá, gente? Obrigação são coisas que a gente tem que fazer, mesmo quando a gente não tá afim, mesmo que a gente só queira ficar de boa, assim, a gente tem que fazer, entendeu? Trabalhar, tem que trabalhar, não tem jeito. Ah, ser mãe e cuidar dos filhos, tem que cuidar dos filhos, não tem jeito. Então, quando eu falo as coisas que a gente faz sem obrigação nos define, é quando eu tô falando das coisas que ninguém tá te obrigando a fazer aquilo, ninguém espera que você faça aquilo e você não precisa fazer aquilo, mas você faz porque é importante. E é aí, menina, é aí que é o grande X da questão. Porque todos estamos passando por uma fase coletiva enquanto sociedade em que a gente está realmente muito no piloto automático. A gente não só está no piloto automático, como a gente também está vivendo uma era de super produção. Então, a gente tem que estar sempre produzindo, sempre fazendo, sempre criando, sempre não sei o quê. Temos vários episódios em que eu falo sobre isso, então não vou necessariamente me estender nisso. Mas se a gente tá o tempo inteiro focado numa sociedade de hiperprodução e de performance, em que tudo que a gente faz, a gente decide que a gente tem que metrificar, a gente perde a referência do porquê que a gente faz as coisas. E aí, a gente pode dar exemplo até, inclusive, com relação a bem-estar. Então, coisas... Eu brinco que a internet tem o grande poder de estragar absolutamente tudo. Tudo que você pode imaginar, a internet consegue ir lá e estragar de alguma maneira. Então, a gente pode trazer, por exemplo, a questão, já que estamos falando aqui de um universo que... Enfim, já que eu sou dona desse podcast, né, eu posso falar o que eu quiser, a questão, por exemplo, da corrida pra mim. A corrida, ela ocupa esse lugar dentro de mim, que é uma coisa que eu faço sem obrigação. Eu não tenho obrigação de correr, eu não tenho obrigação de me inscrever em provas, eu não tenho obrigação de tentar me desenvolver dentro do esporte, eu não tenho obrigação de cumprir com a planilha todas as semanas do jeito que coloca lá. Eu não tenho. Ninguém tá me obrigando a fazer isso. Apesar da corrida ser parte do meu conteúdo dentro das redes sociais, no meu Instagram, até aqui no podcast falando, eu não ganho dinheiro pra isso, entendeu? Então, se amanhã eu quiser não correr mais, gente, não vai acontecer nada, sabe? Tipo, não vai impactar financeiramente na minha vida, não vai ter ninguém, no meu treinador não vai ficar desempregado, não vai ter ele batendo na minha porta, não vai ter ninguém me culpando, não vai ter nada vai acontecer. Talvez eu perca, sei lá, uma pequeniníssima porcentagem de seguidores meus, mas eu não acredito que a galera necessariamente me siga. Aliás, eu não acredito que me sigam por conta de corrida. Que eu insiro a corrida no meu conteúdo, mas não é sobre isso. Então, assim, a real é que nada aconteceria. E por muito tempo eu sempre enxerguei, sabe, tipo, a corrida nesse lugar. Só que aí vem a internet, né? E eu não diria que necessariamente eu fui vítima disso. Eu ainda enxergo a corrida como algo que eu faço sem obrigação. Mas a verdade é que antigamente as pessoas corriam por bem-estar, por lazer, por esporte. Sempre existiram as pessoas que correram por esporte antes da internet. Mas hoje em dia, tipo, não é mais. E aí, você foi correr, como é que você se sentiu? Quanto você correu, quantos quilômetros? Qual foi o pace? Mas aí você bateu o seu tempo ou não bateu? É tudo metrificado. A corrida não é mais sobre correr, é sobre o quão rápido você corre, o número do seu pace.
né, que é o ritmo médio por quilômetro. A academia não é mais sobre você levantar peso e sentir forte, é quanto que você consegue pegar de, sei lá, leg press. Não sei. Galera da maromba, me conta aí. Ler não é mais sobre só apenas ler e ter aquele momento de relaxamento ou de aprendizado, é quantos livros você leu mês passado? Quantos livros você leu em um ano? Mas que tipo de livro você tá lendo? Até dormir, gente. Até dormir. Hoje em dia, a maioria da galera... Não, a maioria é ridículo de falar isso da minha parte, né? Muita gente tem relógios, hoje em dia, ou aplicativos no celular que conseguem metrificar o seu sono. Então, por exemplo, o meu relógio, eu durmo de relógio, ele vai dizer pra mim no dia seguinte quantas horas de sono eu tive, quais foram mais ou menos em que estágio do sono eu tava durante a noite. Então, sei lá, se eu dormi 8 horas por noite, 4 horas foi de sono leve, 2 horas de sono profundo e o resto foi sono REM. E aí ele me dá uma nota. Ele fala quanto tempo de sono eu tive, se foi bom, se não foi. E aí eu vou te dar um exemplo claríssimo, tá? Aqui ao vivo. Ele disse pra mim que noite passada eu dormi por 7 horas e 49, o que eu acredito, o tanto de sono, foi mais ou menos ele perto de 8 horas de sono. Mas ele me deu uma nota de 64 de 100, falou que a qualidade foi razoável e que não foi restaurador. Mas eu acordei ótima. Gente, eu acordei descansada. Um pouquinho de ressaca, que eu tenho uma taça de vinho ontem, um pouquinho. Mas eu acordei muito bem. E aí... Cara, já me peguei várias vezes duvidando de mim mesma, do meu próprio sentimento em relação à qualidade do meu sono, quando o relógio diz pra mim que eu não dormi tão bem. Olha que doideira. E já aconteceu o contrário também. De eu acordar cansada, achar que eu dormi mal pra cacete, que, tipo, eu fiquei rolando na cama, o sono foi fraco, aí eu abro o relógio, nota 98, parabéns, você foi incrível. Eu fico, tipo, eu tô bem, mas eu não me sinto bem, eu tô me sentindo cansada. Porque a gente tá confiando tudo e metrificando tudo. Metrificando no sentido de métricas, tá? Eu não sei se talvez eu esteja inventando essa palavra, mas eu achei que essa é uma palavra ótima. Mas a gente tá definitivamente quantificando tudo e não sobra nenhum espaço na nossa vida pra gente se perguntar por que a gente faz as coisas. A gente só quer saber o resultado das coisas que a gente faz. Quantificado. A gente não quer saber qualitativamente o que aquilo tá gerando na nossa vida. E isso foi até uma conversa que eu também tive hoje mais cedo com uma amiga minha na academia. Ela tava falando, ela também é criadora de conteúdo, ela tava falando que ela tá com muita dificuldade de pensar em conteúdo, que ela tá se sentindo muito travada, que ela nunca sabe o que postar, e que ela tá com medo de postar tal coisa que aí, tipo, parte dos seguidores dela não vão gostar, e eu super entendo o lado dela. Eu sinto também que de um ano e pouco pra cá eu caí nesse lugar também. Principalmente porque eu sou uma pessoa que... Eu tenho dois lados, né? Eu tenho esse lado aqui que vocês veem aqui, em que eu falo muito sobre conselhos e vida real. E eu não gosto nem de falar que é necessariamente autoconhecimento ou desenvolvimento pessoal, porque aqui eu conto muita desgraça, né? Então, assim... Eu acho que é vocês vendo eu tentando evoluir aqui na vida adulta. Eu acho que a gente acaba soando como algo que outras pessoas conseguem se conectar, né? Eu gosto muito, particularmente, eu gosto muito do meu slogan, de que eu dou os conselhos que eu preciso escutar, porque de coração é isso. Mas existe outro lado meu, que é um lado que eu, além de contar aqui nos podcasts, né, sobre as minhas aventuras esportivas dentro do Instagram, eu adoro compartilhar os meus treinos, as corridas que eu fiz, os avanços que eu tenho tido e como que o esporte, ele me faz me sentir tão mais capaz, mais corajosa, mais disciplinada, mais foda. Eu me sinto muito foda, sabe? Praticando esporte, corrido, pedal. Eu gosto de dividir isso. E aí são dois mundos que às vezes realmente não casam. E aí eu ficava também me sentindo limitada. Tipo, eu não vou postar da corrida porque ninguém quer saber. Eu não vou postar do conselho porque a pessoa da corrida não vai querer saber. Mas a grande questão é que, assim, no final das contas, o que eu tive que olhar foi: por que eu faço isso? Qual é o intuito pra mim de dividir essas coisas que são tão plurais? Qual é o intuito pra mim, como criadora de conteúdo, postar coisas? Porque eu entendo de um lado mais estratégico em relação a atrair marcas e tudo mais, que às vezes você tá alinhado mais num nicho e você se manter dentro daquele nicho ali, você acaba atraindo mais marcas, captação e tudo mais. Eu entendo disso, eu trabalho com isso. Mas não é minha única fonte de renda. Não é nem a minha principal fonte de renda. O podcast não é a minha principal fonte de renda. Eu tenho um trabalho por trás das câmeras e eu gosto muito disso também, exatamente porque também me dá espaço para eu poder olhar e me perguntar: por que eu crio conteúdo? Por que eu faço esse podcast? Porque, gente, menina, você sabia que o podcast também não é uma obrigação que eu tenho? Não é.
eu crio aqui, eu falo aqui, porque é uma coisa que me faz bem, é quase como uma autoterapia, e porque eu sei que faz muita, muita diferença na vida de muitas mulheres e alguns rapazes também temos aqui na nossa base, que se sentem perdidos, que se sentem sozinhos, que se sentem inadequados, que sentem que estão tropeçando ali pela vida adulta. Cara, nada me deixa mais feliz do que ler comentários aqui de vocês, meninas de 17, 18 anos, falando que amam me escutar. Porque eu adoraria, quando eu tinha aquela idade, 17, 18 anos, ter tido uma mulher mais velha com que eu me conectasse e que falasse coisas que me fizessem sentir mais corajosa e autoconfiante numa época que eu era extremamente insegura. E aquela insegurança me levou a ter vários problemas de autoestima, transtornos alimentares, enfim, várias coisas que eu passei que talvez eu pudesse não ter passado ou pudesse ter me livrado dessas coisas mais rápido se eu simplesmente tivesse tido uma pessoa falando sobre isso. Então, eu acho que o que tá faltando na gente é as pessoas olham... Vamos lá, eu vou distribuir... São muitas camadas, tá, gente? É uma grande cebola. Não, cebola não gosto de cebola. É um grande bolo, tá? É um bolo com muitas camadas. Começa com o fato de que muitas das vezes a gente vive num piloto automático em que a gente vira adulto e a gente acredita que o nosso valor está totalmente atrelado em quem a gente é dentro do nosso trabalho e o que a gente faz e quanto que a gente ganha, e a nossa identidade fica completamente amarrada dentro da nossa profissão, no sentido de que a gente não tem outros interesses, a gente não olha para outras coisas e pensa assim, vou fazer isso aqui porque isso aqui é legal. Não, é tipo, o que eu ganho com isso? Tudo vira um grande o que eu ganho com isso, e o primeiro o que eu ganho com isso seria o que eu ganho com isso monetariamente falando. Mais uma vez, não existe problema, mas se tudo que você gosta de fazer, você decide que você vai monetizar em cima daquilo, em algum momento você vai perder o brilho daquela coisa, porque ela vai virar uma obrigação, e quando vira uma obrigação, significa que você tem que fazer quando você não tá afim, quando você já não vê mais significado naquilo, quando não faz mais sentido pra você, quando você simplesmente tá de saco cheio, você quer fazer outra coisa, não vai ter como, porque virou uma obrigação, entendeu? Você conseguiu jogar na lista de obrigações, porque você decidiu transformar todos os seus hobbies em trabalho, né? E, inclusive, a minha tia, por exemplo, ela faz tapete de banheiro, de cozinha, toalha de mesa, ela faz várias coisas de crochê. Gente, ela é sensacional. A bicha é muito sinistra. Se vocês vissem os tapetes do meu banheiro e tapetinho de banheiro, né, e da minha cozinha, gente, é a coisa mais linda, mais linda. E quantas vezes 1 milhão de pessoas falaram pra ela, ai, vende isso, por que você não vende isso? Faz um Instagram, faz o quê? E ela falando, gente, eu não quero, se eu começar a fazer isso pra vender, eu vou perder a vontade de fazer, eu gosto de fazer porque eu gosto, eu quero fazer pras pessoas que eu amo, eu quero dar pras pessoas ali, eu só gosto de fazer, me deixa só fazer isso. E eu fui uma das pessoas que falei, tia, deixa eu postar no Instagram, que aí você vai, as minhas seguidoras vão querer comprar e tal. E ela, tipo, cara, não quero. Quero fazer porque eu gosto. E eu fiquei, tipo, ok, respeito isso. Respeito e admiro, inclusive. Então tem essa camada. Aí, se a gente ir pra outra camada, né, a gente continua descendo nas nossas camadas de bolo, existe o fato de que, além de existir toda essa coisa em que a gente, como adulto, acaba caindo no automático, no grande clichê de colocar toda a nossa personalidade em volta do nosso trabalho, quando a gente decide que a gente vai ter um hobby fora do nosso trabalho, a gente ainda assim consegue magicamente transformar aquilo numa obrigação. E é óbvio que quando a gente tem metas específicas, então, por exemplo, a questão do meu ciclo de maratona, gente, correr 42 quilômetros não é brincadeira. Eu não acho que é uma coisa... Eu tenho pânico de ver pessoas na internet falando que começaram a correr 2 meses atrás e que vão fazer uma maratona daqui a 2 meses. Essa pessoa eu não quero ser cancelada, mas eu tenho muitos adjetivos pra essa pessoa. Essa pessoa não sabe por que ela tá fazendo isso. Essa pessoa não... vamos botar assim? Essa pessoa não tá fazendo isso por ela. Ela tá fazendo isso pelo outro. Ela tá fazendo isso pela performance, no sentido de performar pro outro. É um grande show que ela tá botando em que ela acha que as pessoas estão realmente muito investidas em aplaudir ela quando... Desculpa, amiga. Você não é tão importante assim, entendeu? Mas quando você, né, decide fazer uma coisa como, por exemplo, uma maratona, como eu tava falando, é óbvio que você vai ter que ter uma obrigação. Eu tinha uma obrigação para com o meu ciclo de maratona, porque eu me propus a fazer uma coisa que demanda muito do meu corpo e eu levo a minha saúde a sério. Mas, cara, ao mesmo tempo que eu gosto muito do processo de me ver ficando mais forte dentro do ciclo e tudo mais, também existe um grande alívio de saber que agora eu posso voltar a correr só porque eu gosto. Só porque eu amo.
Mas também me deixa muito orgulhosa saber que eu me propus uma meta que era difícil e que eu fiz. E eu me mantive forte, inclusive, quando eu me lesionei durante o ciclo, né? Que eu tive que parar, que eu tive que reavaliar, que eu tive que fazer outros esportes, enfim. E eu me mantive firme ali, não porque alguém esperava que eu fizesse isso ou porque eu fosse ganhar dinheiro com isso, mas porque era importante pra mim. Porque correr me faz sentir capaz, me faz sentir forte. Correr me traz clareza, me traz confiança. Eu sabia que se eu conseguisse terminar a maratona e a maratona em si, a prova foi muito sofrida, foi muito difícil pra mim. Eu senti dor. Pausa pra dizer que eu senti dor, mas eu estava luzinha verde, tá bom? Eu podia, avaliada pelos meus médicos, tá? Fisioterapeuta e ortopedista. Então, a gente já sabia que eu ia ter que lidar com essa dor ali, que não ia ser nada que ia evoluir pra nada grave, mas que ia doer, e doeu. E olhar pra trás e saber que eu fiz isso sem obrigação de fazer isso é engrandecedor. Traz uma autoestima, e não só uma questão de autoestima, cara. Eu acho que traz um olhar da gente, pelo menos pra mim, de eu olhar e falar assim, é pra isso que eu tô viva. É pra isso que serve viver e ser um ser humano pela vida. É pra buscar experiências, buscar se sentir vivo, fora dessa rodinha, sabe, de rato que a gente parece que fica rodando, não sai do lugar, que são todas as obrigações que existem durante todos os dias da nossa vida dentro do nosso cotidiano. Poder acordar e ir correr porque eu quero, porque é importante pra mim, mesmo ninguém me obrigando, me define no sentido de que isso significa que eu estou escolhendo cuidar da minha saúde, cuidar do meu psicológico, porque correr também me deixa mais calma, me dá uma centrada. Acordar cedo para ir pedalar me faz sentir mais corajosa, porque a bicicleta a bike, o ciclismo de rua, que não é o ciclismo de passeio, né? O ciclismo esporte. Ele é uma coisa que me amedronta ainda, que não é fácil para mim de fazer. E acordar cedo e me dispor a fazer isso, mesmo sabendo que eu tô com um pouquinho de medo, me faz sentir mais corajosa. E ninguém me mandou fazer isso. Abrir a minha câmera e falar com vocês aqui dentro desse podcast e expor as minhas vulnerabilidades, mas também saber que eu tô ajudando de alguma forma, isso faz com que ser criadora de conteúdo faça sentido pra mim. E você nunca vai saber por que você tá fazendo as coisas que você faz ou escolher como você gasta o seu tempo se você não se perguntar em algum momento por que você quer fazer isso. É pra você? É pro outro? Porque se você fica só o tempo inteiro vivendo no piloto automático de fazer só aquilo que é sua obrigação, você nunca vai explorar o seu potencial total como ser humano. Porque você só tá fazendo aquilo que é exigido de você e não aquilo que você é capaz de fazer para além disso. Não aquilo que você tem vontade de fazer e as áreas em que você pode crescer para além disso. Tá entendendo? Tá fazendo sentido? E se você escolhe, com o tempo que você tem, fazer as coisas que você poderia fazer além das suas obrigações de vida adulta, né, financeiras, você escolhe que você vai fazer aquilo baseado no que você quer que os outros vejam, baseado em performance, baseado em números, tudo quantitativo. E é legal atingir números, gente, eu não vou ser hipócrita. É óbvio que eu fui correr minha maratona querendo... Eu falei no episódio passado, eu contei exatamente o que eu queria ter feito e eu não consegui, mas eu mesmo assim eu bati meu tempo. Cara, é legal você ver você se superando. Mas a grande questão é pra quem e por que você tá fazendo isso. Porque se é só pelo outro, vira obrigação também. Se é só pra virar uma métrica que você vai botar ali nas redes sociais e nada mais do que isso, vira obrigação também. Então, quando eu falo que é aquilo que a gente faz sem obrigação que nos define, é porque essas coisas são as coisas que você tá olhando pra dentro de você e você tá pensando, por que eu quero fazer isso? Por que isso é importante pra mim? Por que fazer isso agrega na minha vida? Então, isso é dentro de um esporte, isso é dentro dos livros que você escolhe ler, isso é dentro da maneira com que você decide gastar os seus dias. Quantas horas do seu dia você poderia estar explorando outras coisas que você poderia fazer sem obrigação e descobrindo mais sobre você, fisicamente, psicologicamente, que você não tá perdendo porque você tá só mexendo no celular. Porque você tá gastando todos os segundos fora do seu trabalho, das coisas que são sua obrigação, no celular, vivendo a vida dos outros através da tela. E aí você fica o tempo inteiro sentindo que você não tá fazendo nada, que você não tá crescendo, que as coisas não estão acontecendo. Mas de verdade,
verdade, eu sinto que as coisas, elas começam a acontecer quando você passa parte do seu tempo se dedicando a coisas que, pelo menos de uma primeira aparência, não dão retorno. Cara, elas dão retorno de alguma maneira. Eu falei que a corrida, por exemplo, ela não me dá retorno financeiro. Até posso, às vezes, fechar com uma marca e outra que tá nesse mundo ali de esporte, fitness, que, tudo bem, seria isso. Mas eu acho que ela, de alguma maneira, me dá um retorno que me faz crescer, inclusive como profissional. A corrida, ela me ajudou a criar uma disciplina que eu criei a partir do momento desse compromisso que eu firmei comigo mesma, que se transferiu pro meu trabalho. O foco que eu aprendi a criar enquanto eu corro, por exemplo, se transferiu pro meu foco enquanto eu trabalho. Ter metas dentro da corrida também me tornou uma pessoa com mais garra e vontade de ter metas fora da corrida. E até a dona da empresa onde eu trabalho lá nos Estados Unidos, depois da maratona, ela mandou uma mensagem linda e ela falou assim: eu amo que você coloca todo o seu coração em tudo que você faz. Isso diz muito sobre você. Gente, que coisa melhor de escutar feedback dentro do trabalho? Escutar que, tipo, a pessoa enxerga que você coloca coração naquilo ali que você faz. E principalmente em coisas que eu faço que não são minha obrigação. Então eu não tô dizendo que você precisa começar a correr pra você ter uma coisa que você faz sem obrigação e que vai te definir como uma pessoa melhor, tá? Isso aqui é um exemplo totalmente pessoal. Minha tia, por exemplo, faz crochê. Pode ser que pra você seja escrever poesia, pintar um quadro, tocar um instrumento. Mas é encontrar coisas que ninguém tá falando que você tem que fazer, que você não precisa transformar isso num casing de sucesso pra aprender que aquilo dali te torna uma pessoa melhor. Eu não consegui fazer o que eu queria ter feito na maratona. Eu não consegui cumprir com a meta que eu criei na minha cabeça ali que eu queria fazer. Mas eu não vejo o que aconteceu como um fracasso. Eu vejo como uma experiência. E tudo é uma vitória quando o objetivo é aprender, não é mesmo? Então, se você é uma pessoa que você sente que você tá sem entender qual é o seu propósito, talvez é porque você esteja só atrelando quem você é ao seu trabalho e você acha que o seu propósito está atrelado ao seu trabalho. E muitas das vezes o seu trabalho é apenas aquilo que vai pagar suas contas para você viver o seu propósito fora dele. Eu acho que o nosso propósito não é uma coisa. O nosso propósito é o conjunto de coisas que a gente decide fazer por nós mesmos, parte por obrigação, parte sem obrigação, e como a gente escolhe fazer essas coisas. E eu definitivamente não escolho fazer elas de maneira perfeita o tempo inteiro. O episódio passado é um exemplo claro disso, de que eu ainda tenho muito a aprender a lidar com as minhas frustrações e a quando as coisas saem do meu controle, por exemplo. Mas eu tô aprendendo. E eu sinto que eu tô aprendendo exatamente fazendo coisas que não são obrigação minha, mas que eu trago pra mim e que eu faço porque eu constantemente faço a pergunta pra mim: por que eu faço isso? E quando eu faço essa pergunta, a resposta sempre vem de maneira muito clara, porque importa pra mim, que me faz pessoa mais confiante, mais destemida, mais corajosa, minha autoestima melhora, e é isso. Então assim, espero que você tenha gostado desse episódio, amiga. Espero que tenha servido pra você esse conselho também. Joana, se você escutar esse episódio, é pra você, tá bom? Se você gostou, manda pra uma amiga sua. Piramida o episódio. Piramida o podcast, porque aí a gente cresce a nossa base aqui e a gente continua, enfim, discutindo aqui as vozes da minha cabeça juntas. E é isso, amigas. Até semana que vem. Beijo, luz. Tchau!